uma sociedade criada para ser perfeita e viver em harmonia com o próprio Deus, mas que em pouco tempo se rebela contra o Criador e desobedece às suas orientações. Com isso, o pecado entra no mundo e corrompe toda a humanidade, causando destruição por toda a terra. O homem se distanciou tanto do seu propósito original que fica irreconhecível. Se parece muito mais com um animal irracional e selvagem, vivendo apenas pelo prazer próprio, sem se importar com nada à sua volta. Mas Deus, como sempre, tinha um plano para intervir e resgatar novamente a consciência corrompida do homem pelo pecado. Jesus, o Salvador, aquele que viria cumprir uma missão impossível para qualquer outro além dele, sua vida foi árdua. Ele viveu no limite, viveu de forma ímpar e cumpriu à risca com exatamente tudo o que Deus havia planejado. E com isso, a humanidade agora poderia se conectar com Deus novamente após a sua dolorosa morte. Muitos de sua época tentaram fazê-lo parar. O próprio Satanás interviu diretamente para impedir que ele prosseguisse, mas obviamente ninguém poderia impedir que ele cumprisse o seu objetivo. Vou narrar aqui nesse vídeo a maior história da humanidade desde a criação dos séculos. Nada é mais importante do que esse acontecimento na vida humana, porém desde antes do seu nascimento. O caminho de Jesus seria desafiador, passando perseguições, calúnias, traições e até mesmo um final desumano, onde o próprio Deus, o Pai, escondeu sua face do Filho. Vem comigo nessa incrível história de amor e salvação que Deus proporcionou para todos aqueles que crerem. Há pouco mais de 2000 anos atrás, o mundo teve uma visita especial, uma visita que nenhum ser humano era digna. Essa presença mudou completamente a história da humanidade, dividiu o tempo em duas eras. A era antes dele e a era depois dele. Tamanha foi sua importância em todo o contexto humano. Jesus veio ao mundo para realizar uma missão extremamente especial. Uma missão que ninguém além dele conseguiria. A missão mais complexa e árdua de toda a terra. Salvar não um, mas todos aqueles que seriam salvos pela graça. Jesus foi e ainda é o símbolo de amor, compaixão, salvação, perdão dos pecados, além de ser a única forma do homem ser reconectado a Deus novamente, depois do pecado de Adão, ainda no Jardim do Éden. Não existe outra forma de salvação e jamais haverá. Capítulo 1. O Salvador Prometido. Desde os tempos antigos, o povo judeu carregava no coração a esperança ardente de um Salvador. Nas palavras de antigos profetas, em meio a tempos de luta e opressão, a promessa de um Messias vibrava como um eco de libertação e renovação. Este anseio profundo era mais do que uma crença. Era um clamor por um futuro onde justiça e paz prevalecessem. Na mente e no coração de cada israelita, o Salvador era imaginado como uma figura poderosa e majestosa, um líder que surgiria para quebrar as correntes da opressão e restaurar a dignidade de seu povo sob a ocupação romana. Essa expectativa se intensificava. O povo, exausto pela dominação estrangeira e pelas injustiças diárias, depositava sua fé na chegada desse libertador, que restauraria o reino de Israel ao seu antigo esplendor e glória. Naquele tempo, sob o domínio opressivo de Roma, a terra de Israel aguardava por uma mudança. As pessoas olhavam para o céu, esperando o surgimento de um líder poderoso, um herdeiro do trono de Davi, que as libertaria das garras de seus opressores e restauraria o esplendor de sua nação. As Escrituras falavam de um descendente do rei Davi, que governaria com sabedoria e justiça, trazendo paz a uma terra assolada por conflitos. Esse Messias seria um guerreiro, um juiz, um rei que não apenas libertaria Israel de seus inimigos, mas também estabeleceria um reino de retidão e paz eterna. Era a promessa de um futuro onde o choro e o sofrimento dariam lugar à alegria e à prosperidade. Mas, e se o Salvador não fosse assim, eles aceitariam? Capítulo 2. A hora havia chegado. Maria, uma jovem de Nazaré, vivia uma vida simples e piedosa, comprometida em casamento com José, um carpinteiro justo e fiel a Deus. Suas vidas, até então marcadas pela tranquilidade de uma existência humilde, estavam prestes a ser transformadas por um anúncio celestial. A revelação inicial veio a Maria, através de um anjo enviado por Deus. O anjo Gabriel apareceu a ela, trazendo uma mensagem que desafiaria as leis da natureza e do entendimento humano. Maria, ainda virgem, conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo. Este filho seria chamado Jesus e seria o Messias tão esperado, o Salvador prometido.
A reação inicial de Maria foi de perplexidade e questionamento. Como poderia ser isso possível? No entanto, sua dúvida rapidamente se transformou em fé e humildade. Ela aceitou a missão divina com as palavras: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Para José, a notícia chegou de maneira diferente. Ao descobrir que Maria estava grávida, ele, que ainda não sabia da intervenção divina, ficou confuso e angustiado, pois sabia que o filho não era seu. Contudo, antes que tomasse qualquer decisão, um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho. O anjo revelou que o filho de Maria era obra do Espírito Santo e que José deveria não apenas aceitar Maria, mas também assumir o papel de pai terreno do Filho de Deus. José, homem de grande fé e coração aberto, obedeceu à mensagem celestial. A notícia do nascimento iminente de Jesus foi, portanto, um momento de profunda transformação para Maria e José. Eles, que esperavam viver uma vida simples de um casal judeu comum, encontraram-se no centro de um plano divino de magnitude inimaginável. Esta revelação os colocou em um caminho de fé, desafios e, acima de tudo, de um amor profundo e incondicional, tanto entre eles como para com a criança que estava para nascer. A vida dos dois estava essencialmente ligada à história de salvação que Deus estava escrevendo para a humanidade. Capítulo 3. Nasce o Salvador. Em uma noite estrelada, há mais de 2000 anos atrás, a cidade de Belém se encontrava imersa em um silêncio sagrado, uma calma que antecedia um evento que mudaria o curso da humanidade. Maria e José, guiados não somente pela necessidade, mas por um destino divinamente traçado, haviam chegado àquela cidade, cumprindo as antigas profecias. Maria, que estava com o coração pulsante com a ansiedade natural de uma mãe prestes a dar à luz, estava também com muita serenidade, típica de quem carregava uma promessa celestial, e ela já sentia as primeiras dores do parto nesse momento. A viagem até Belém havia sido árdua, uma jornada de fé e determinação através de desertos e vales, sob a luz do sol escaldante e a frieza das noites estreladas. José, ao lado de Maria, era a personificação da dedicação e do amor. O carpinteiro, que aceitara seu papel num plano muito maior do que ele poderia compreender, procurava, com uma preocupação palpável, um lugar seguro para o nascimento do menino Jesus. As portas de várias hospedarias se fecharam para eles, um reflexo da crua realidade de um mundo ainda não ciente da magnitude do momento. Finalmente, encontraram refúgio em um estábulo humilde, um lugar improvável para o nascimento de um rei, mas perfeitamente adequado para os desígnios de Deus. Ali, entre animais e feno, sob o manto de uma noite pacífica, o milagre se aproximava. Enquanto Maria se preparava para trazer ao mundo o Salvador, as estrelas no céu pareciam brilhar com um esplendor extra, como se a própria criação estivesse em expectativa. Anjos invisíveis à visão humana, mas poderosamente presentes, reuniam-se à espera do grande evento. José, com mãos de um carpinteiro, agora servia como parteiro, guiado não por experiência, mas por uma força que superava o entendimento humano. Seu coração estava repleto de uma mistura de temor e alegria, pois ele sabia que estava prestes a testemunhar um milagre. E então, em meio à simplicidade daquela noite, nasceu Jesus. O choro do bebê cortou a quietude da noite, anunciando a chegada do Emanuel, Deus conosco. O universo parecia respirar aliviado, como se um longo período de espera tivesse finalmente chegado ao fim. Maria, exausta, mas transbordando de amor, segurava seu filho, enquanto José observava, maravilhado, a materialização da promessa divina. O menino Jesus, envolto em pano simples, era a personificação da esperança e do amor incondicional. Naquela noite em Belém, não houve fanfarras reais ou celebrações grandiosas. Em vez disso, houve um silêncio reverente, um momento sagrado que ressoaria através dos séculos. A esperança para a humanidade não veio com estrondo ou esplendor, mas com a suavidade e a pureza de um bebê, nascido em um estábulo, sob o olhar atento de uma mãe amorosa, um pai devoto e a bênção silenciosa do céu estrelado. Assim começou a maior história já contada, não em palácios ou templos, mas em um humilde estábulo em Belém. A história de Jesus, a história da redenção e do amor divino havia acabado de começar,
Capítulo 4. O desumano rei Herodes. Após o nascimento de Jesus em Belém, uma série de eventos dramáticos e providenciais se desenrolou, marcando os primeiros dias de sua vida terrena. O cenário era a Judéia sob o reinado de Herodes, o Grande, um monarca conhecido por sua brutalidade e paranoia, especialmente em relação a qualquer ameaça ao seu poder. A chegada dos magos do Oriente a Jerusalém, em busca do rei dos judeus recém-nascido, como indicado pela estrela que seguiram, desencadeou uma série de reações alarmantes. Eles foram direcionados a Belém após consultarem Herodes, que secretamente planejava encontrar e eliminar essa potencial ameaça ao seu trono. A natureza milagrosa do nascimento de Jesus já começava a se espalhar, atraindo atenção e provocando reações diversas. Quando os magos, guiados pela estrela, finalmente encontraram Jesus, ofereceram-lhe presentes de grande significado: ouro, incenso e mirra. Após sua visita, foram divinamente advertidos em sonhos para não retornarem a Herodes, optando por outro caminho de volta a seus países. O episódio mais sombrio que se seguiu foi a ordem de Herodes para matar todos os meninos de Belém e seus arredores com menos de 2 anos de idade, um evento conhecido como o Massacre dos Inocentes. Herodes, temendo a perda do poder diante da profecia do nascimento do rei dos judeus, recorreu a essa medida extrema e cruel. No entanto, Jesus escapou desse terrível destino. Um anjo apareceu a José em sonho, alertando-o sobre o perigo iminente e instruindo-o a fugir para o Egito com Maria e o bebê. José, agindo com rapidez e determinação, levou sua família para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Essa fuga e subsequente retorno do Egito cumpriram profecias do Antigo Testamento, reforçando a natureza divina e a missão de Jesus. Este início de vida de Jesus, marcado por milagres, perseguição e a proteção divina, estabeleceu o tom para sua missão na Terra, uma vida que seria repleta de ensinamentos, maravilhas e, em última instância, sacrifício e redenção para a humanidade. Capítulo 5. A infância de Jesus. Após a morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu novamente a José em sonhos, desta vez no Egito, instruindo-o que era seguro voltar para Israel com Maria e o pequeno Jesus. José, guiado por essa direção divina, decidiu retornar. No entanto, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia, ele teve receios de ir para lá. Novamente orientado por um sonho, José levou sua família para a região da Galileia, estabelecendo-se na cidade de Nazaré. Essa mudança cumpriu outra profecia, segundo a qual o Messias seria chamado Nazareno. Em Nazaré, Jesus cresceu e viveu a maior parte de sua infância e juventude. Pouco se sabe sobre esses anos iniciais, com exceção do episódio relatado no Evangelho de Lucas, quando Jesus, com seus 12 anos de idade, ficou no templo em Jerusalém, discutindo com os mestres da lei. Este incidente revelou sua compreensão precoce das Escrituras, assim como também sua consciência da missão especial que lhe fora confiada. Ao ser questionado por seus pais preocupados, ele respondeu: "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Os anos que se seguiram, frequentemente referidos como os anos ocultos de Jesus, foram marcados por uma vida normal na pequena cidade de Nazaré. Ele viveu a vida de um judeu comum, aprendendo o ofício de carpinteiro com José e absorvendo as tradições e ensinamentos de sua fé. Esses anos de formação foram fundamentais para o desenvolvimento de Jesus, tanto em sabedoria humana quanto em estatura divina. A vida pública de Jesus começou por volta dos 30 anos de idade, marcada inicialmente por seu batismo nas mãos de João Batista no Rio Jordão. Esse evento foi um momento decisivo, pois ao sair das águas, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A partir daí, Jesus iniciou seu ministério, pregando o reino de Deus, realizando milagres, curando os doentes, alimentando os famintos, ensinando por parábolas e desafiando as normas religiosas e sociais da época. A trajetória de Jesus, desde sua infância até o início de seu ministério, foi uma preparação para a missão que ele cumpriria. Uma missão que não apenas transformaria as vidas das pessoas com quem ele interagiu,
mas que também deixaria uma marca permanente na história da humanidade. Capítulo 6. O ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi dividido ao longo de aproximadamente 3 anos. Foi um período de intensa atividade e ensinamentos profundos. Ele viajou por várias regiões, como a Galileia, Samaria e Judeia, proclamando a chegada do reino de Deus, um reino não de poder e opressão, mas de amor, justiça e misericórdia. Jesus atraiu seguidores de todos os cantos da sociedade. Seus 12 discípulos, homens escolhidos de diferentes origens e ofícios, acompanhavam-no de perto, aprendendo diretamente com seus ensinamentos e exemplos. Entre suas muitas lições, Jesus enfatizou a importância do amor ao próximo, do perdão, da humildade e da fé genuína. Os milagres de Jesus, como a cura de enfermos, a restauração da visão dos que estavam cegos, a multiplicação dos pães e peixes e até mesmo a ressurreição de mortos, reforçavam sua mensagem e revelavam sua divindade. Esses atos de poder e compaixão atraíam grandes multidões, mas também provocavam desconfiança e oposição entre as autoridades religiosas da época. Jesus desafiava as interpretações rígidas da lei mosaica, frequentemente entrando em confronto com os fariseus e saduceus, que o viam como uma ameaça à ordem estabelecida e às suas interpretações da lei judaica. Suas parábolas, como a do bom samaritano e do filho pródigo, eram poderosas em simplicidade e profundidade, comunicando verdades espirituais de forma acessível ao mesmo tempo que confrontava os ouvintes. O ponto culminante do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, durante a semana da Páscoa. Sua entrada na cidade, montado em um jumento, foi marcada por aclamações da multidão, que o saudava como o rei prometido. Esse momento de celebração, no entanto, logo deu lugar a acontecimentos mais sombrios e decisivos. Durante a última ceia com seus discípulos, um momento íntimo de partilha e ensinamento, Jesus estabeleceu um novo significado para o pão e o vinho, símbolos de seu corpo e sangue, que seriam entregues por amor à humanidade. Esta refeição, repleta de significado espiritual, se tornou um momento central na fé cristã, representando sua nova aliança com a humanidade. Na mesma ocasião, Jesus, plenamente ciente do que estava por vir, falou abertamente sobre a traição que enfrentaria, um anúncio que trouxe surpresa e tristeza para seus discípulos. Este jantar não era apenas uma despedida, mas era também uma preparação para os eventos que se seguiriam. Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos, e preso pelas autoridades judaicas. Após um julgamento injusto, foi entregue nas mãos dos romanos e condenado à crucificação, uma morte reservada a criminosos mais desprezíveis. Em meio ao sofrimento extremo, Jesus demonstrou compaixão e perdão, pedindo a Deus que perdoasse seus algozes. Capítulo 7. O porquê da crucificação. A morte de Jesus Cristo na cruz é central para a fé cristã, pois representa o cumprimento do plano divino de salvação para a humanidade. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, a separação entre Deus e a humanidade se estabeleceu devido ao pecado. A lei dada a Moisés expôs a natureza do pecado, mas não ofereceu uma solução permanente. Os sacrifícios de animais eram apenas um paliativo temporário e simbólico para a questão do pecado humano. O plano da salvação, concebido por Deus, exigia um sacrifício perfeito e definitivo. Jesus, sendo tanto totalmente Deus quanto totalmente homem, foi o único capaz de preencher esse papel. Sua vida sem pecado o qualificava como o sacrifício perfeito, capaz de pagar a dívida do pecado de uma vez por todas. Através de sua morte na cruz, Jesus assumiu sobre si os pecados de toda a humanidade, oferecendo a si mesmo como um sacrifício expiatório. Esse ato de amor e obediência demonstrou a justiça de Deus. Ele é justo ao punir o pecado, mas também o justificador daqueles que têm fé em Jesus. A cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram de maneira perfeita. A morte de Jesus foi um ato de redenção, libertando a humanidade do poder do pecado para sempre, bem como restaurando a possibilidade de um relacionamento, agora reconciliado com Deus. A ressurreição de Jesus, que se seguiu à sua morte, é a prova de que sua morte foi eficaz e que ele realmente venceu o pecado e a morte. Isso significa que aqueles que depositam sua fé em Jesus
e em seu sacrifício têm seus pecados perdoados e recebem a promessa de vida eterna. Portanto, a morte de Jesus não foi um acidente, mas um ato deliberado de amor e obediência, essencial para a realização do plano divino de salvação, abrindo o caminho para a restauração da relação entre Deus e a humanidade. Capítulo 8. A ressurreição e ascensão. Sua morte na cruz foi um momento de desespero e confusão para seus seguidores, mas o que parecia ser o fim trágico de sua missão foi apenas o prelúdio para o evento mais extraordinário, a ressurreição. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou, provando definitivamente sua divindade e cumprindo as profecias messiânicas. Após sua ressurreição, Jesus apareceu repetidamente a seus discípulos e seguidores, reafirmando sua presença viva e fortalecendo a fé deles. Durante esses encontros, ele conversou com eles, compartilhou refeições e ofereceu ensinamentos finais, esclarecendo as Escrituras e preparando-os para a missão que estava à frente. Essas aparições serviram como uma prova poderosa de sua vitória sobre a morte e consolidaram a base da fé cristã. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus deu para seus discípulos a grande comissão, instruindo-os a espalhar seus ensinamentos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele prometeu o envio do Espírito Santo, que viria para capacitá-los em sua missão global. Finalmente, na presença de seus discípulos, Jesus ascendeu ao céu, deixando-os com a promessa de sua volta. Este período após a ressurreição foi fundamental para estabelecer a igreja primitiva e impulsionar a difusão do cristianismo pelo mundo até os dias de hoje, se tornando o maior movimento religioso de todo o mundo. E assim terminamos mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, considere compartilhar com mais alguém. Deixe o seu like e se deseja continuar explorando os temas fascinantes da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradecemos por sua companhia e nos vemos em um próximo vídeo, aqui do canal O Bem contra o Mal. Até a próxima!